Olá, pessoal! Eu sou a professora Elis, essa é a nossa quarta aula de gramática e nós vamos aprender sobre os conceitos gerais de fonética e fonologia. Vamos começar entendendo a diferença entre fonética e fonologia. Tanto a fonética quanto a fonologia estudam os sons da fala. Só que a fonética, ela estuda a natureza física da produção e percepção dos sons da fala. Então, ela está mais relacionada ao aparelho fonador, à forma como os sons são reproduzidos pelo ser humano, independente do papel linguístico. Então, a unidade mínima de estudo da fonética é o som da fala, que nós denominamos de fone. Já a fonologia, ela se preocupa com a maneira como esses sons se organizam dentro de uma língua específica, tá? Classificando, então, esses sons em unidades capazes de diferenciar significados, que são chamadas fonemas. A fonologia estuda as diferenças fônicas intencionais, que geram diferenciação. Como os sons se combinam entre si para formar morfemas, palavras e frases. Então, a unidade mínima da fonologia é o som da língua, que nós denominamos fonemas. Então, fonética tem como unidade mínima o som da fala. A unidade mínima da fonologia é o som da língua, o fonema, ok? Muito bem, nós precisamos começar conhecendo a diferença entre fonema e letra. O fonema, ele é o som representado pela letra. É o som que nós fazemos ao pronunciar as letras. É a unidade mínima de som dos vocábulos. Então, quando nós proferimos uma palavra, nós pronunciamos os fonemas que representam cada letra. Já a letra, ela é a representação gráfica do fonema. É a forma como escrevemos as palavras. Quando nós escrevemos uma palavra, nós utilizamos as letras que as formam. Então, vejam, a palavra boca, nós temos as letras B, O, C, A. Mas quando nós pronunciamos a palavra boca, a letra C, por exemplo, tem som de K, boca. Tá? Então, essa é a diferença, a letra como representação gráfica e os fonemas como representação do som que nós emitimos ao pronunciar determinadas letras, ok? Então, observem aqui essas 4 palavras, mala, bala, sala e tala. Qual é a diferença entre elas? Em primeiro lugar, obviamente, é o significado. Mas o que chama a atenção é que essas palavras são muito parecidas, exceto pelas letras iniciais. Tanto as letras iniciais como representação gráfica, como o som das letras iniciais quando nós pronunciamos essas palavras. Então, o som dessas letras é que são os fonemas. E os fonemas são sempre representados entre barras. Então, sempre que virmos letras representadas entre barras, sabemos que estão se referindo a fonemas, ao som que essas letras representam na fala, ok? Normalmente, dentro de uma palavra, a quantidade de fonemas é igual à quantidade de letras. Então, percebam, quando nós pronunciamos essas palavras desse grupo, né? Amor, cadeira, mesa, aluno e estudante, nós pronunciamos claramente todas as letras que compõem essas palavras. Amor, né? Nós pronunciamos claramente a letra A, depois o M, o O e o R. Isso para todas as palavras desse grupo. Só que isso nem sempre acontece, tá? Existem casos em que uma palavra pode possuir mais letras do que fonemas. E isso é muito comum em palavras que se iniciam com a letra H, por exemplo. Por quê? Porque a letra H não possui som na língua portuguesa, geralmente no início de palavras, né? Então, vejam, quando nós proferimos as palavras hoje, hora, homem e hábito, nós não pronunciamos a letra H. Então, são todos casos de palavras que possuem mais letras do que fonemas.
Hoje e hora possuem 4 letras, mas apenas 3 fonemas. Nós reproduzimos apenas 3 sons ao falar essas palavras. Homem tem 5 letras e 4 fonemas. E hábito tem 6 letras e 5 fonemas. Só que isso não acontece apenas com a letra H. Existem outros grupos de palavras que têm mais letras do que fonemas. Por exemplo, a palavra chave. Na palavra chave, o CH tem som de X. É um único som. O C e o H representam um único fonema. Então, nós temos 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Exceção, o X e o C têm som de S. Então, temos aqui 7 letras e 6 fonemas. Na palavra errado, os 2 R's são pronunciados com um único fonema. Esse fonema tem o som de R como em Roma, por exemplo, como em roupa, tá? Então, é uma palavra que possui 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Nós não pronunciamos os 2 R's de forma separada quando dizemos em voz alta a palavra errado. A palavra assoprar segue a mesma linha. Os 2 S's são representados por um único fonema, como em sopa, por exemplo. Então, temos 8 letras e 7 fonemas. No caso da palavra antigo, as letras A e N também são pronunciadas com um som nasal, um som único, né? Nós não chegamos a pronunciar a letra N. Então, temos aqui 6 letras e 5 fonemas, antigo. E, igualmente, a palavra emprego, né? Temos aqui 7 letras e 6 fonemas, porque as letras E e M formam um som nasal semelhante a E, emprego, certo? Temos aqui mais exemplos, tá? A palavra queijo, por exemplo, ela tem o Q e o U, mas essas duas letras formam um único fonema. Nós não pronunciamos a letra U, né? Então, temos aqui 6 letras e 5 fonemas. É diferente da palavra quando, por exemplo, né? Porque na palavra quando nós pronunciamos o U, quando. Em queijo, não. Nós não pronunciamos a letra U. Portanto, temos 6 letras e 5 fonemas. A palavra trabalho, temos o LH, que é pronunciado também como um fonema único, semelhante ali à letra L. Então, temos 8 letras e 7 fonemas. A palavra guitarra, nós temos um caso interessante, porque nós temos 8 letras e apenas 6 fonemas. Por quê? Porque o G e o U formam aqui um único som, né? Nós não pronunciamos a letra U. E os 2 R's no final da palavra também são pronunciados com um único esforço de voz. Formam apenas um único fonema. Então, temos 8 letras e 6 fonemas. No caso do fonema G, formado pelas letras G e U, é diferente da palavra Paraguai, por exemplo. Na palavra Paraguai, nós pronunciamos a letra U, né? Paraguai. Em banheiro, nós pronunciamos o NH com um som único, semelhante ali a um N, né? Temos 8 letras e 7 fonemas. E na palavra nascer, o S e o C têm som de S, como na palavra ser, por exemplo. Então, temos 6 letras e 5 fonemas. Existem também casos em que as palavras possuem menos fonemas do que letras. Geralmente, esses casos ocorrem em palavras formadas pela letra X, quando ela é pronunciada com o som de X, tá? Som de C e S. Por exemplo, na palavra táxi, temos 4 letras e 5 fonemas, porque a letra X representa esse som de CS, né? Táxi. Igualmente, temos maximizar, 9 letras e 10 fonemas, axila, 5 letras e 6 fonemas, maxilar, fixo e oxítona, todas palavras com menos menos letras do que fonemas, tá? Existem também casos, pessoal, em que algumas letras elas podem apresentar, né, fonemas diferentes dependendo da palavra. Então, vejam, a palavra sabonete. Nessa palavra, o S tem som de S, mas na palavra casa, o S tem som de Z. Na palavra cavalo, o C tem som de C.
Mas na palavra cedo, o C tem som de S. Na palavra laço, o C cedilha representa um som de C, de S. Na palavra xadrez, o X tem som de X. Mas na palavra próximo, ele tem som de S. E na palavra exame, o X tem som de Z. A palavra ganhar é pronunciada com o G com som de G. Mas na palavra gilete, o G tem som de J. Então, são todos casos em que uma mesma letra pode representar fonemas diferentes, certo? Agora que já conhecemos os fonemas e compreendemos a forma como eles podem ser representados nas palavras, nós precisamos conhecer a classificação dos fonemas. Então, dentro da língua portuguesa, os fonemas são divididos em vogais, semivogais e consoantes. As vogais A, E, I, O e U, acentuadas ou não, e as semivogais, que já são conhecidas nossas, né? E as semivogais são os fonemas I ou U, átonos, que quando se unem com outra vogal, eles formam uma única sílaba. Então, por exemplo, vai, andei, água. As vogais A e I na palavra vai, elas não se separam na separação silábica. Nós pronunciamos em um único esforço de voz. Vai, andei, água, tá? Então, aqui, as vogais I e U estão atuando como semivogais. Vejam aqui, por exemplo, a palavra aquário. Na palavra aquário, U é considerado uma semivogal, porque o U está apoiado na vogal A e forma com ela uma única sílaba, aquário. Nós não separamos o U e o A, tá? Portanto, aqui o U é uma semivogal. Mas na palavra saúde, o A e o U formam sílabas diferentes, que é o que nós chamamos de hiato. Saúde. Até na própria pronúncia a gente realiza essa separação silábica, né? Esse hiato. Então, nesse caso, o U é aqui considerado uma vogal e não uma semivogal. Temos, então, as consoantes, né? Os fonemas consoantes. E importante aqui lembrar que a vogal ela é o elemento básico, suficiente e indispensável para a formação das sílabas. Já as consoantes e as semivogais são auxiliares. Elas só podem formar sílabas se forem auxiliados por vogais, ok? Muito bem. Temos, então, os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são de 3 tipos: ditongo, tritongo e hiato, do qual já começamos a falar. O ditongo é um encontro de semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Quando temos uma semivogal mais uma vogal, nós formamos um ditongo crescente. Vejam, água, goela, pátria, né? A semivogal U vem antes da vogal A na palavra água, e quando nós pronunciamos, nós formamos esse som crescente, ou seja, a última vogal é pronunciada de forma mais aberta, mais forte do que a semivogal. Água, goela, pátria. Quando nós temos uma vogal mais uma semivogal, nós formamos um ditongo decrescente, porque o som, ao pronunciar essa palavra, é decrescente. Rio, dói, ouro, né? Percebam que a vogal, ela é pronunciada com mais força, né? De forma mais destacada do que a semivogal. Então, esses são os ditongos decrescentes. Os ditongos, eles podem ser orais ou nasais. Os nasais são pronunciados de forma mais anasalada, tá? Então, vejam, mãe, muito, tá? Nós temos essa coisa mais anasalada, diferente dos orais, pai, pouco e jeito, por exemplo, que não tem esse som anasalado. Da mesma forma, o tritongo pode ser oral e nasal, só que o tritongo, ele é o encontro de 3 vogais, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, iguais, averiguou e Uruguai. São palavras formadas por semivogal, vogal e semivogal que não se separam. São pronunciados em um único esforço de voz.
Quão e saguão também, só que nesse caso eles são pronunciados de forma mais anasalada. E o hiato, apenas repetindo aqui, né, o que já falamos, é quando temos um encontro de duas vogais que são pronunciadas separadamente e formam, portanto, sílabas diferentes. Rio, cruel, doer, lagoa. Na própria pronúncia, a gente já realiza essa separação silábica. Os encontros consonantais, eles podem ocorrer, então, são encontros de consoantes, né? E eles podem ocorrer numa mesma sílaba ou em sílabas consecutivas, ok? Eles podem ser inseparáveis ou separáveis. Então, quando eles são inseparáveis, geralmente a segunda consoante é L ou R, embora não exclusivamente. Vejam, clima. Na separação silábica, o C e o L não se separam. Clima. Represa. Não se separa o P do R. Psicose. Temos aqui um exemplo em que a segunda consoante não é nem L nem R, tá? E que também não se separa. E os separáveis ocorre quando cada consoante pertence a uma sílaba. Por exemplo, apto, sucção, asfixia, tá? Por fim, nós temos os dígrafos. Os dígrafos são grupos de duas letras que representam um único fonema, tá? Voltando, então, àquilo que nós vimos no início da aula. Dígrafos, grupos de letras que representam um único fonema. Então, nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais são aqueles que representam som de consoante. Por exemplo, chapéu, chave, chinelo. O dígrafo LH, lhama, baralho, ovelha. Percebam que formam o som de uma consoante e que não se separa, né? Manhã, dinheiro, nenhuma. Aqui, aquele exemplo do qual já falamos, né? Onde os dois R's formam um único fonema, o fonema de um único som, né? Carro, barraca, correção. Para o SS, assassinato, assadura, classificado. O fonema GU, onde o U não é pronunciado, então temos um dígrafo consonantal, guerra, guilhotina e guia, não pronunciamos a letra U. Quebrar, quilo e quintal, mesma coisa, né? Um único fonema, porque não pronunciamos a letra U e não se separa em sílabas. O SC, piscina, adolescente, discernimento, por exemplo. SC, cedilha, cresço, desça, nasça. E o XC, excesso, excêntrico e excepcional, que também são duas letras que representam um único fonema consonantal. E temos também os dígrafos, que representam os sons nasais, sons vocálicos nasais, né? Então, em, in, on e terminando com M ou com N. Ambulância, ambiente, ambição. Emprego, tempo, embaçado. Percebam que a gente pronuncia com um único som, duas letras com um único fonema, né? Limpeza, cachimbo e símbolo. Ombro, sombra, rombo. Umbigo, nenhum, chumbo, né? E assim por diante. Esses são os dígrafos, duas letras representando um único fonema. Notações léxicas. O que são as notações léxicas? São os sinais gráficos especiais que a gente junta às letras para evidenciar ou conferir a elas um valor fonético particular, uma particularidade fonética, tá? Então, quais são as notações léxicas? O acento agudo, como em saúde, malícia e sintético. O acento circunflexo, como em Amazônia, pavê e ânsia. O acento grave, que é o uso da preposição a em frente a palavras femininas, né? A, aquele, a, aquela, utilizado em situações muito específicas da língua. O til, que dá esse som anasalado às palavras, né? Coração, palavrão, mão. O cedilha, como em carroça, paçoca, cabeça e açaí. O apóstrofo, que suprime uma das letras, né, como em Poça d'Água, Santa Bárbara do Oeste.
e o hífen, que separa as palavras compostas por justaposição, né? Erva doce, pré-histórico e vice-presidente. Bom, e quais são as regras de separação silábica? Precisamos conhecer as regras de separação silábica, né? Quando que se separa? Quais são as sílabas que se separam? Então, separam-se as vogais idênticas, então, vou, álcool, cooperar. Em todos esses casos, quando temos vogais idênticas, separamos as vogais em sílabas. Hiatos também se separam, né? Quando temos, mais uma vez explicando, duas vogais juntas, pronunciadas com esforços de voz diferentes. Um hiato, dia, saúde, ruim, voar. E os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e STIS, C também se separam na separação silábica. Terra, vassoura, descida, desça e exceção. Deixei aqui em negrito para destacar a separação silábica, certo? Não se separam em sílabas ditongos, como ideia, chapéu, praia, noite, animais, papagaio. Tritongos, 3 vogais em um mesmo esforço de voz, como em Uruguai, averiguei, enxaguei, saguão, iguais e quão. Percebam que aqui nós pronunciamos a letra U, né? Dígrafos, sequência de letras que formam um único som, mas quando são CH, LH, NH, QU sem pronunciar, pronunciando o U, né? E GU pronunciando o U, tá? Todos mantêm-se na mesma sílaba. Chave, folhear, arranhar, água, Paraguai e aquarela, né? Não se separam esses dígrafos. E os encontros consonantais perfeitos, que são aqueles inseparáveis, né? Que ficam no mesmo esforço de voz, apresentando sons distintos, tá? Blusa, preto, Atlântico, livraria, biblioteca, bruta. Todos aqui encontros de consoantes que não se separam, ok? Muito bem, para finalizar, quero mostrar para vocês um pouco sobre a translineação das palavras. Esse conceito, apesar de ter esse nome esquisito, nada mais é do que aquela mudança, quando nós estamos escrevendo uma frase, acaba a linha, eu preciso passar para a próxima linha e parte da palavra não cabe naquela linha. Então, parte da palavra fica no final da linha superior e a parte da palavra, o restante da palavra, no início da linha inferior. Por que é importante a gente conhecer as regras de translineação das palavras? Primeiro, porque, em geral, elas respeitam as regras de separação silábica, mas existem algumas regras específicas da translineação que nós precisamos observar e que é muito importante para as nossas produções textuais. Um erro de translineação pode retirar, né, trazer descontos de nota na produção textual. Então, vamos lá. De forma geral, como eu já disse, devem ser respeitadas as regras de separação silábica que nós já vimos, né? Então, não se separam ditongos, tritongos, encontros consonantais perfeitos e os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. E separam-se os hiatos, as vogais idênticas, e os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Mas existem regrinhas que precisam ser seguidas. Quais são essas regras? Não se deve deixar apenas uma letra pertencente a uma palavra no início ou no final da linha.
Então, vejam aqui o exemplo, pessoa, né? Apesar de ser possível, dentro da regra de separação silábica, né, separar o O do A, não é recomendável fazer isso na translineação. O ideal é que dê uma apertada, que dê uma reorganizada na frase, uma mexida no tamanho da letra, para que não fique uma vogal sozinha no início ou no final da linha. Então, o ideal seria pessoa. Tá? Mesma coisa com aí, né? Não se separa. É possível separar de acordo com a regra de separação silábica? Sim, mas o ideal é que não se faça isso, porque a regra de translineação determina que não se deixa apenas uma letra pertencente a uma palavra no início ou no final da linha, tá? Da mesma forma, não se deve deixar em início ou final de linha, né, na separação silábica, formar uma palavra estranha ao contexto. Então, por exemplo, a palavra presidente, vamos dizer que acabou lá o espaço da linha e você conseguiu escrever apenas presi, e na próxima linha terá a palavra dente. Isso dá ao leitor uma distração, porque ele está pensando em presidente e de repente surge ali aquela palavra dente. Então, o ideal é que não se forme uma palavra estranha ao contexto, tá? Então, em vez de presidente, o ideal seria colocar presidente, por exemplo, tá? Samambaia, querosene, né? Falavão, Paraguaia. Tudo que não remeta ao leitor uma palavra estranha ao contexto que ele já está inserido. E para finalizar, é muito importante lembrar que na translineação de palavras com hífen, se a partição coincidir com o fim de um dos elementos, né, o hífen ele é utilizado nas palavras compostas, né, por justaposição. Então, o hífen ele deve se repetir, tá, no início da linha seguinte. Então, vamos colocar o hífen no final e no início no final da linha e no início da linha seguinte, tá? Então, temos aqui o segundo exemplo, que seria a forma correta, né? Vice, hífen, presidente. Certo, pessoal? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima. Até mais!